Doçura e humildade. Eclesiástico capítulo 3, versículo 19 seguinte. Doçura e humildade. Meu filho, faze o que fazes com doçura. E mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilhará em tudo, e perante Deus achará misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais das suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos, os segredos de Deus, né? Acautela-te de uma busca exagerada das coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassa o alcance do espírito humano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Doçura e humildade. A importância da doçura. Doçura vem de doce mesmo, né? Vem de açúcar, de doce, de coisa gostosa, saborosa, apreciável. E humildade vem de humus, vem de adubo, fortaleza, capacidade de produção, de riqueza, fértil, fertilidade. Então, meu filho, faze o que fazes com doçura. O que você faz? O que você é chamado a fazer? No seu trabalho, nas suas atividades, na sua casa, no seu dia a dia, para o próximo, para você mesmo, para a sociedade, para a sua cidade, para a sua nação, para a sua religião. O que você é chamado a fazer? Você é chamado a fazer? Ah, ninguém me chamou até hoje para nada, ninguém me chamou para nada. Hã? Não te chamou? Mas você pode se dispor? Você pode ajudar, colaborar, cooperar? Sim, posso. Então, beleza. Fique atento, que com certeza terá serviço sim para você. Terá serviço sim para você. Às vezes precisamos ser chamados. E às vezes não. Às vezes é a gente se colocar à disposição. E junto com alguém que está trabalhando, e junto com o evangelizador evangelizar, ele evangeliza e eu faço páreo, né? Sou parceiro, estou do lado dele. Veja que interessante, muito interessante isso. Então, o que você faz não é a quantidade do que você faz para Deus. Para Deus não é a quantidade, é a qualidade do fazer e não a quantidade do fazer. Não é o ativismo para Deus, não é o assistencialismo para Deus. Não é a quantidade, é o jeito que você faz, é o amor que você coloca no que faz. É isso que renova, é isso que transforma. Faze o que fazes com doçura, e mais do que estima dos homens, ganhará o afeto deles, carinho deles. Quanto mais fores elevado, quanto mais você crescer, for promovido, etc., mais te humilhará em tudo. Mais te humilhará em tudo. E perante Deus achará misericórdia. Achará a misericórdia de Deus se você se humilhar, né? Porque só a Deus pertence a onipotência.
Eu sou poderoso, sou eu que faço, está acontecendo as coisas assim, está indo tudo bem porque eu estou fazendo. Depois que eu entrei na diretoria tal, XY, né? Aí sim cresceu a entidade, aí sim a comunidade melhorou. Não. Isso simplesmente foi uma parte, uma partícula, um pedacinho do bem que expandiu. Do bem que expandiu. Talvez você, a sua ideia, ajudou, mas não sente assim, como o dono, o pai da criança, o dono da ideia. Sinta como alguém que colaborou. Humildade. Humildade. E quando alguém disser assim para você, você é humilde, fulano. Eu gosto de você porque você é humilde. Você diz assim, muito obrigado. Louvado seja Deus. Isso é o melhor elogio, né, que a pessoa pode receber, é quando alguém diz que ele é humilde. Quando a humildade transparece em nós, em todos nós, né? O próprio Jesus diz, o único que pode dizer eu sou humilde, manso e humilde é Jesus, tá? A gente nunca pode dizer por aí que é humilde, porque às vezes a gente acha que está sendo humilde, mas as pessoas não percebem na gente essa humildade. Então, é bom que os outros digam. É bom que os outros digam, tá? E que a gente escuta, que nós ouvimos isso da boca dos outros. Porque só a Deus pertence a onipotência e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Então eu quero honrar a Deus pela virtude da humildade que habita em mim. Eu preciso exercitá-la, fazê-la grande em mim. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar no que está acima de ti, e aí entra muita curiosidade. E às vezes tem gente que é muito curioso, mas não faz nada. Então, excesso de curiosidade às vezes só atrapalha. Quer saber demais. Tem gente que acha que para fazer alguma coisa ele precisa dominar aquela coisa. Isso profissionalmente. Quantas profissões, quantas pessoas que são boas na profissão e quando começou não dominava nada. Bons motoristas, por exemplo, hoje dirige muito bem. Quando começou era até marcha ele raspava, arranhava. Não era bom. Esquece esse negócio de querer ser bom. Bom é Deus. Agora, se a gente colabora, faz a nossa parte, tudo funciona lá na frente. Lá na frente, nós vamos ser melhor, porque exercitamos, fizemos a nossa parte, e aí isso veio como recompensa a prática para nós, né? E não procures o que é levado demais a ti. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender o que é isso, tá? Existem pessoas que ela, por si só, já nasceu afinada. Desde pequenininho, ela já canta. Esse é um dos exemplos, não é o único exemplo. Desde pequeno, essa pessoa tem facilidade de pegar, por exemplo, um microfone e cantar nesse microfone. Fazer uma apresentação e sai afinadinho. Aí você pergunta assim, mas quem que deu aula para essa menina, para esse menino? Quem que ensinou? Deus que ensinou. Nasceu com isso aí. Nasceu com o dom já. Então, para essa pessoa é fácil pegar o microfone e cantar. Agora, para uma pessoa muito tímida, então é difícil para ela. Para uma pessoa que não tem afinação, ela não tem percepção de ouvido, de audição. Ela não tem essas percepções. E a voz dela, a garganta dela não ajuda, o gogó dela não ajuda. Então, se torna um pouco elevado para essa pessoa. Se torna um pouco elevado. Tá? Então, as coisas elevadas demais, não precisa. Vamos para o que é mais fácil, né, gente? Vamos para o caminho fácil. É melhor o caminho fácil. É melhor o caminho que a gente consegue. Aquilo que a gente consegue é mais fácil. Então não precisa se preocupar e nem se martirizar e nem ficar se martirizando, sacrificando a si mesmo
para querer fazer o que o outro faz. Ó, se eu quero fazer o que o outro faz, sem ter a capacidade, sem ter o chamado para isso, isso pode ser um pecado, uma inveja, né? Pode ser um problema grande, grave para mim, uma falta de cura, querer o que é do outro. Isso chama avareza. Identifiquei já, chama-se avareza. Avareza é quando eu não contento com o que eu tenho, ou que eu acho que o outro tem é melhor do que eu, do que o que eu tenho, e eu começo a sofrer, né? A inveja também, né? A dor do bem alheio, né? O outro tem tal coisa e eu não tenho, então eu começo a sofrer com isso e nem quero ver, nem quero olhar, então eu tampo o meu olhar para mim não ver, ou procuro não falar daquela pessoa, e quando alguém fala dela, aquilo me machuca. A inveja é terrível, né, gente? Como é terrível. Basta alguém falar bem da pessoa, a gente já passa mal. Inveja. Então não procure o que é elevado demais para ti. Não procure penetrar no que está acima de ti, querer saber muita coisa. Quando se fala de criação, de Deus, gente, vamos com calma, né? Vamos devagar. Por quê? Por que temos que ir com calma e devagar? Porque é mistérios. Mistérios, a gente nem tudo é revelado. Todos os mistérios requer revelação. Entendeu? Dose de sabedoria que tem que ser despejado na nossa inteligência. Senão a gente não vai entender. Então quando a gente começa a querer entender, quer entender Deus para poder participar da religião, você nunca vai entender Deus, meu filho. Tem uma história muito linda, você deve conhecer. Aquela história de Santo Agostinho, você já ouviu falar dela? Aquela história que ele estava andando na praia e Santo Agostinho foi um cara inteligentíssimo. Hoje, até hoje em dia que eu fico até admirando, como é que a pessoa conseguiu ser tão sábio que nem Agostinho, né? Hoje você vai numa palestra de desenvolvimento motivacional, qualquer palestra, religião, fora da religião, todo mundo cita Agostinho. Que sabedoria esse cara teve. Então ele era demais, ele pesquisava muito, estudava demais e questionava muito. E ele estava na praia e ele começou a questionar, né? Deus. Queria saber, Deus. Não é aquele negócio? Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, Santíssima Trindade, que mistério é esse? Como é que isso funciona? Como é que é isso mesmo na essência, na ciência? Ele queria saber. Conta-se a história que ele estava na praia, andando ali, questionando internamente. Sozinho, e de repente, do nada, aparece um menino pegando água do mar com um dedalzinho, um protetor de ponta de dedo, e pegava água com aquele dedalzinho e jogava num buraquinho de formiga. E ele achou estranho aquilo ali, ele questionou a criança e disse: menino, o que você está fazendo aí, menino? E o menino respondeu: estou pegando a água do mar e vou jogar toda a água do mar dentro do buraco da formiga. Falou: mas isso é impossível! Onde é que você viu um buraquinho tão pequenininho? E você queria colocar toda a água da imensidão, né? Toda a imensidão de água do mar dentro desse buraquinho, fazer esse transporte? Isso é impossível, menininho! E o menininho olhou para ele e disse assim: também é impossível você querer entender Deus. É importante, né, gente? Maravilha. Quando a gente começa a ver que não precisa muito. O pouco com Deus é muito. E esse pouco é o suficiente para garantirmos os bens superiores a nós destinados, né? Está destinado a nós. Pois não é preciso que veja com teus olhos os seus segredos, acautela-te em busca exagerada de coisas inúteis, de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus. Isso aí. Maravilha. Isso aí.
E eu quero desejar uma salva de palmas fortíssima para Deus. Um viva para Ele, né? Um viva para o nosso Deus, que nos dá a sabedoria e que nessa palavra Ele nos indica o conhecimento da doçura e da humildade. Espírito Santo, eu lhe peço a doçura e humildade. Eu quero ser mais dócil na minha maneira de expressar, de falar e de anunciar. Eu quero ser dócil no meu trabalho e quero ser humilde. Humilde em tudo que eu faço. Concede-me a humildade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.